Estamos dando início ao 7º episódio do programa de educação previdenciária Descomplicando a Previdência, que tem o patrocínio da Abrap e o apoio da Capital Prev, FUCAP e da Agência de Comunicação Plus Interativa. Esse episódio discutirá as garantias no recebimento de benefícios previdenciários. Quem estará conosco nesta conversa é Eduardo Lammers, advogado, mestre em Direito, Justiça e Impactos Econômicos. Possui MBA em Previdência Complementar, pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil e é autor de vários artigos técnicos na área de Previdência Complementar. Quem irá recebê-lo para o bate-papo é o Cota, para quem eu passo a palavra. Doutor Lammers, seja bem-vindo. Doutor Cota, muito obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui com você hoje, conversando sobre Previdência Complementar, que é um assunto que nos é muito caro. E ainda mais com essa missão extremamente nobre, que é de descomplicar um pouco desses conceitos que para nós estão no dia a dia, mas que às vezes para o público em geral são conceitos muito técnicos, conceitos difíceis de serem alcançados. Então, agradeço o convite e fico à disposição para contribuir aqui com tudo que for possível para a gente conseguir atingir essa nossa finalidade de entregar essa mensagem simples e leve que é para o público que vai nos acompanhar. Nós aqui agradecemos sua presença, Lammers. Como você é um conhecedor desse assunto, né? Eu te perguntaria, como saber antecipadamente qual o montante de reserva necessária no momento da aposentadoria, para que aconteça, né, para que haja um recebimento de valor equivalente ou até maior o que a pessoa recebe no dia de hoje? Doutor Cota, boa pergunta. Há uma série de elementos que têm que ser considerados aqui para que a gente possa dar uma resposta um pouco mais assertiva. Primeiro, essa pessoa verificar se ela tem o status de segurado no INSS ou não. Isso porque o INSS vai garantir um pedaço desse benefício, um pedaço dessa renda numa fase pós-laborativa até um determinado limite, até um determinado teto. Então, a pessoa, se ela é segurada do INSS ou se ela não é segurada do INSS e apenas tem uma reserva privada de recursos, é essencial para ter uma resposta um pouco mais assertiva. Imaginando que a gente tem aqui uma pessoa que é segurada do INSS, tem também o seu plano privado de aposentadoria. É essencial, então, que ela tenha atenção a alguns fatores para que ela possa simular essa renda e saber qual é o montante da reserva que ela vai precisar para ter uma renda equivalente. E a ideia da previdência privada é sempre garantir uma longevidade, garantir uma vida digna e com equilíbrio financeiro, principalmente na fase da aposentadoria, mas também na hipótese de contingências que possam acontecer durante a vida, como quando ocorre algum tipo de doença, algum tipo de acidente. Tratando da aposentadoria, principalmente, qual é o elemento essencial para o pagamento desse benefício? Na verdade, são 3 elementos que compõem essa adição. Primeiro, o tempo de acumulação. Quanto mais tempo a pessoa acumula, mais os juros capitalizados vão incidir sobre aquela reserva para que ela atinja um patamar, um benefício adequado. Outro ponto é a rentabilidade que ela pode alcançar durante o tempo. E aqui é essencial que a pessoa, quando utiliza simuladores, quando utiliza instrumentos que são disponibilizados pelas entidades, inclusive por quem vende planos de benefícios, que utilize simuladores com taxas de juro que não são irreais. Então, muitas vezes a gente vê, em alguns casos, alguns simuladores de previdência que colocam taxas de juro reais, ou seja, aquela acima da inflação, como sendo 5, 6, 7, 8, 9, até 12%. E esse simulador vai entregar uma projeção de benefício futuro que é real. Por quê? Uma taxa de juro real de 12% ao ano. A gente sabe, doutor Cota, que, olha, seria apenas uma aplicação extremamente arrojada e ainda assim algo difícil de acontecer, né? E outro ponto que pode impactar também na conquista desse benefício é a projeção de crescimento salarial. Então, qual que seria o crescimento salarial dessa pessoa durante a vida? Então, por ser um cálculo que ele tem uma certa complexidade para a gente conseguir atingir o montante que vai ser necessário para manter, conseguir um benefício que mantenha o mesmo nível de renda no futuro, o que se recomenda são que utilizem simuladores bem calibrados. E bem calibrados aqui
quando se trata de que não utilizam taxa de juros que sejam reais, quando possam, inclusive, agregar algum tipo de taxa de reposição salarial que vai acontecer durante a vida da pessoa também, para ela ter ciência do quanto será necessário para ter uma renda equivalente na fase pós-laborativa. E aqui, sempre considerando aquela premissa que nós colocamos, uma pessoa que já tem um benefício pelo INSS, ela vai ter que complementar a aposentadoria com um pedaço da sua renda na previdência privada. Ô, Lameres, no INSS, as pessoas têm uma idade definida para se aposentar, isso inserido pela reforma previdenciária de 2019. Na previdência complementar ou na previdência privada, também tem que ter uma idade para se aposentar ou a pessoa pode aposentar a qualquer tempo? Em regra, não há. O que vale dizer, a Constituição, inclusive, coloca que os dois regimes eles são autônomos, eles são independentes, né? Então, não necessariamente haverá uma conexão entre o regime geral, que é o INSS, e a previdência privada. No entanto, o que tem que ser observado é que, muitas vezes, alguns regulamentos desses planos de previdência estabelecem que, para a concessão do benefício, será necessário o atingimento de uma idade mínima, e aí depende de cada contrato que fixa qual é essa idade mínima, em alguns casos também vincula ao recebimento do benefício no INSS. Porém, essa é uma regra contratual, não é uma regra legal. Ou seja, em regra, não há essa idade mínima. Porém, os contratos podem estabelecer essa regra mínima. E vale dizer também que os planos que têm aquele caráter mais associativo, os planos instituídos, que têm um caráter de liberdade um pouco maior de opção, muitas vezes estabelecem apenas um requisito para a concessão de benefício, que é a pessoa atingir 18 anos. Então, vamos supor que uma pessoa de 25 anos, que tem uma reserva já suficiente constituída em um desses planos instituídos, por exemplo, ela já poderia optar por uma aposentadoria a partir daquele momento. Então, realmente, vai depender do caso a caso, de cada um dos regulamentos, mas vale frisar, verificar o que consta no contrato, porém, não segue a mesma regra do INSS. Acho que esse é um ponto essencial de ser colocado. Lambres, e o pagamento da contribuição para esses planos de previdência complementar ou para os planos aí de previdência privada, ele tem necessariamente que ser feito mensalmente, assim como a gente faz a contribuição para o INSS, ou não? Torquato, uma ótima pergunta, né? Então, partindo dessa premissa que nós estamos em dois ambientes diferentes, né? Um ambiente é o ambiente do INSS, outro ambiente é o ambiente privado, aqui em que nós estamos nos nossos planos de benefícios de natureza privada, né? Esses planos, quando tem a característica daquele plano patrocinado, em que existe o desconto da contribuição no seu contra-cheque, o seu empregador passa para aquela entidade que administra aquele recurso, essa contribuição tem um caráter de uma contribuição mensal, porque ocorre o desconto do próprio contra-cheque, né? Porém, em outras modalidades de planos, essas que têm uma modalidade um pouco mais flexível, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, os planos que são administrados pelas OAB-Preves, por exemplo, para os advogados, que são profissionais autônomos em sua maioria. Esses planos não necessariamente precisa existir uma contribuição mensal obrigatória para que a pessoa possa acumular sua reserva previdenciária. Isso porque reconhece-se essa peculiaridade que muitas vezes o profissional autônomo, por exemplo, ele tem oscilações na sua renda durante o ano ou em determinado período, né? Então, os regulamentos patrocinados geralmente estabelecem uma periodicidade regular de contribuição, inclusive, essa contribuição geralmente pode sofrer algum tipo de ajuste, uma majoração ou uma minoração, de acordo com a vontade daquele participante, e os planos que têm essa natureza associativa, os planos instituídos, geralmente possibilitam que existam contribuições facultativas para esse participante. Por tudo que você já falou até aqui, Lameres, quanto mais cedo as pessoas entrarem ou fizerem adesão a um plano de previdência complementar ou previdência privada, maior será o montante de reserva dele, sobretudo aí com a rentabilidade que você colocou. A pessoa que fizer adesão e tiver um montante, ela precisa esperar chegar no momento da aposentadoria para sacar, ou existe oportunidade de resgate parciais aí ao longo do período de acumulação dos recursos? Ótima pergunta, Torquato. Bom, quanto à questão da capitalização dos recursos, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter essa inteligência financeira de que os juros capitalizados trabalhem a nosso favor.
Então, quanto mais cedo a gente entra num plano de previdência privado, mais juros capitalizados incidirão sobre aquela nossa reserva, né? Então, eu até brinco que o primeiro negócio jurídico que a minha filha celebrou na vida foi quando, aos 2 dias de idade, quando eu peguei o CPF dela, eu fiz a primeira adesão dela a um plano de benefícios. Então, tenho certeza que todas as contribuições acumuladas durante esse tempo, capitalizadas durante todo esse tempo, darão, no futuro, uma reserva muito relevante, muito pertinente para que ela possa usar. E aí, já entrando nessa possibilidade de utilização, os planos de benefícios têm hoje na legislação algumas possibilidades de acesso a esses recursos até antes da aposentadoria. Então, a gente chama de plano de previdência, plano de aposentadoria. Isso pode dar uma ideia errada, ou remeter uma ideia errada, que eu só vou poder utilizar aquele recurso quando eu chegar na fase que eu quero gozar de um benefício previdenciário, que eu rescindi o meu vínculo de trabalho ou algo assim. E o que a gente vem fazendo, esse trabalho na ABRAP, é de cada vez mais ressignificar a destinação desse recurso. E colocando como recurso para uma renda qualificada no futuro. E essa renda qualificada no futuro pode ser para o pagamento de um intercâmbio, de uma faculdade, para lá no futuro, quem sabe, até resgatar um pedaço desse recurso, poder dar entrada num apartamento ou alguma coisa assim. Então, hoje, as regras permitem que existam saques durante a fase de acumulação desse recurso, né? Óbvio, tem que ser observada a particularidade e a peculiaridade do plano. Os planos patrocinados têm uma regra específica, uma carência mínima de 60 meses, que você pode resgatar uma primeira parte desses recursos, e, se for de contribuições que são vertidas depois, carências mínimas de 36 meses entre esses resgates, enquanto os planos instituídos têm uma carência mínima de 36 meses e uma carência depois de 24 meses entre resgates. Fora algumas outras regrinhas quanto a portabilidades, contribuições facultativas que são feitas durante a fase de acumulação. Porém, como regra, o que vale dizer? Que os planos têm se tornado cada vez mais flexíveis. Isso na ideia de poder atender a todos os projetos de vida que são feitos pelos participantes. Então, vale verificar também no seu regulamento, no seu plano, qual é a regra que está ali estipulada, e vale consignar também que nos planos patrocinados, a previsão do resgate, primeiro, tem que se verificar a modalidade do plano, né? Aqueles planos que na fase de acumulação estão atrelados a saldo de conta, que a gente chama, os planos de contribuição variável, os planos de contribuição definida, eles podem prever o resgate parcial durante a fase de acumulação. Enquanto os planos instituídos ou aqueles de caráter associativo, obrigatoriamente, têm que facultar o resgate parcial durante a fase de acumulação. Laures, então, do jeito que você falou, aí, um plano desse a gente poderia chamar de pré-sonho, por exemplo? Não há dúvida, doutor Cota. A utilização de um plano de previdência é muito mais do que pensar apenas na aposentadoria. Então, como eu coloquei, a gente pode muito bem se beneficiar, inclusive, da dedução tributária que eu ganho quando eu contribuo para a previdência privada, para, primeiro, um planejamento tributário para diminuir minha base tributável do mês a mês. Essas entidades, quando investem esses recursos, elas são isentas de imposto de renda. Então, a tendência de acumulação e de crescimento desse recurso é muito grande. Então, eu posso ir utilizando, investindo na previdência privada para, no futuro, como o senhor colocou, utilizar para realizar um sonho. Fazer um intercâmbio, fazer uma faculdade ou qualquer outra destinação que eu imagine, e, inclusive, manter uma parte daquele recurso para aposentadoria. Então, esse plano pode acompanhar, como no caso da minha filha, dos 2 dias de idade dela até os 120 anos de idade dela, em que ela utiliza aquele recurso acumulado e vai acumulando mais recursos, inclusive, para utilizar em todas as fases da vida e, como foi bem colocado, para realizar todos os sonhos durante todas as fases da vida. Fazer a faculdade, intercâmbio e utilizar, inclusive, esse mesmo plano para pagar a aposentadoria lá no futuro para ela. Legal, Lames. E no período em que as pessoas estão fazendo o pagamento, a contribuição, as pessoas podem abater, dependendo do tipo lá de imposto de renda, né? Podem abater o que contribui para a Previdência no imposto de renda. Pois bem, em algum momento vai se efetuar o pagamento, né, do imposto de renda. Então, a minha pergunta aqui para você tem incidência de imposto de renda no momento do resgate? Essa é a pergunta. E eu queria saber também porque a gente sabe que tem uma tabela progressiva e uma tabela regressiva.
Eu tenho que fazer a escolha no momento em que eu faço a adesão, ou isso pode ficar mais para frente? Fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Ótimo. Esse ponto é essencial para a gente poder desmistificar um pouco tudo que vem sendo falado sobre esses regimes tributários na Previdência Privada, né? Nós tivemos, no início desse ano, a publicação de uma lei extremamente importante, um marco histórico, efetivamente, para a Previdência Privada, o que essa lei possibilita, né? Como foi colocado, nós temos a tabela progressiva, que quanto mais eu acumulo, maior a alíquota de imposto de renda que vai incidir sobre aquele montante, seja em benefício ou resgate, ou a tabela regressiva, que é ligada ao tempo. Quanto mais tempo eu acumulo, menor será a alíquota do imposto de renda. E essa opção, ela tinha que ser feita basicamente no momento em que você ingressava no plano, né? Então, eu comparo, por exemplo, ao meu caso. O primeiro plano que eu entrei, eu tinha 23 anos de idade. Eu não tinha absolutamente nenhuma noção do que seria o meu futuro. Como eu continuo não sabendo, né? Então, ainda tem uma grande fase de trabalho pela frente. Então, era de uma injustiça tributária muito grande eu ter que fazer a opção por esse regime no momento em que eu ingressava. Mas essa lei que foi publicada no início do ano possibilitou exatamente o quê? Que eu exerça essa opção pelo regime tributário quando eu for realizar o primeiro resgate ou sair em benefício. E por que isso é extremamente importante? Que então eu tenho todos os elementos que eu preciso na minha mão para poder saber qual será o melhor regime tributário pelo qual eu posso optar. Eu vou saber o que eu tenho de parcelas para deduzir ou não do imposto de renda. Eu vou saber, de acordo com o tempo de acumulação que eu tive daquelas reservas durante o tempo, se fosse tributar pelo regime regressivo, qual seria a alíquota que seria empregada. Então, diversos pontos que apenas no momento do benefício ou do resgate vão possibilitar que eu possa calcular qual que é o regime tributário mais favorável ao participante. E hoje nós temos essa realidade. Foi uma alteração legal extremamente importante que aconteceu pela lei que foi publicada em janeiro desse ano. Lameres, você falou dessa janela de oportunidade para resgate. Imagina que uma pessoa faça um resgate aí de 100 mil reais para realizar um sonho, para fazer um intercâmbio, mas usou só 60 mil reais. Ele pode fazer um aporte desses 40 que sobrou ou não pode fazer? Tem que ser mensalmente? Não, com certeza. Existe uma característica nos planos de benefícios que é de você poder fazer essas contribuições facultativas ou essas contribuições esporádicas ou aportes, independente do nome. Às vezes o regulamento varia um pouquinho qual é a nomenclatura que é utilizada. E você poder fazer essas contribuições basicamente a qualquer momento, ali na fase de acumulação. Inclusive, alguns deles, após a fase de acumulação, quando você já está em benefício, você pode fazer algum tipo de aporte para majorar a sua renda, né? Então, sim, é possível. Vamos supor que eu resgatei 100 mil, usei 60 mil, 70 mil e tive ali um saldo ainda que sobrou. Eu posso, sim, fazer a portabilidade, fazer o aporte novamente para o plano de benefícios. Porém, a gente não pode esquecer que esse recurso seria novamente tributado ao final. Então, colocar na ponta do lápis para ver se tributariamente é uma coisa vantajosa, é uma coisa que é essencial. Porém, possibilidade jurídica para isso, assim, pode ser feito. Então, você pode realmente reutilizar aquele plano para poder fazer tanto aquele aporte daquele recurso que sobrou, tanto quanto os outros. Isso vale dizer. No final do ano, é muito comum as pessoas verificarem se tem ainda algum percentual de recursos que eu não destinei para a previdência privada para chegar até aquele limite geral de 12% de dedução que eu posso fazer sobre a minha renda tributável, né? E no final do ano, fazer aportes facultativos, esses aportes esporádicos, para chegar naquele 12% de máximo de dedução. É uma coisa também que é extremamente comum e ajuda muito no planejamento tributário e na renda futura dessas pessoas. Lembra, você falou para a gente há pouco que você fez um plano de previdência para sua filha logo assim que ela nasceu. E você faz lá as suas contribuições. Mas eu te perguntaria, outra pessoa pode fazer contribuições para ela também, tipo um avô, o tio, ou só você pode fazer? Não, ótimo. Uma característica desses planos, que tem essa característica dos planos família, digamos assim, é de possibilitar também que outras pessoas façam os aportes. Então, aportes de terceiros, que são chamados para esses participantes que estão vinculados a esse plano. Então, utilizando o exemplo da minha filha, né, eu
faço as contribuições regulares, ali mensais, no nome dela, que eu contrato, defini um determinado valor, etc. Faço aportes no final do ano para ela também, e acontece com bastante frequência os avós, padrinho, tio, que fazem um aporte para ela na Previdência também, para constituir aquela reserva previdenciária para ela, para que ela possa usufruir de tudo isso no futuro. Então, sim, é possível que exista também essa contribuição por outras pessoas no plano de um familiar, por exemplo. Pô, que legal, então, Lamres. Lamres, a gente está finalizando aqui, eu gostaria de deixar aí para que você faça as suas considerações finais. Bom, agradeço o convite que foi formulado, doutor Cota. Eu acho que a gente cada vez mais falar sobre previdência, desmistificar um pouco os conceitos, é algo que é essencial para a prosperidade econômica, tanto dos nossos participantes, das pessoas, mas também do nosso país, né? Então, a gente vê um INSS que cada vez está mais sobrecarregado. O resultado do censo, que saiu recentemente, mostrou que realmente a nossa sociedade, a pirâmide etária, que a gente sempre está acostumado que é uma pirâmide, ela não tem mais essa configuração. Por quê? Porque o nosso país está envelhecendo. Então, isso é um dado estatístico que não há dúvida quanto a isso. Isso leva a crer o seguinte, que ou as pessoas vão ter que se aposentar mais tarde, ou o benefício vai ter que diminuir cada vez mais, né? E se a gente quer uma segurança financeira, quer ter uma possibilidade de, eventualmente, se aposentar mais cedo, parar de trabalhar mais cedo, diminuir o ritmo mais cedo, tendo também uma saúde financeira, o componente da previdência complementar, da previdência privada, é algo essencial dentro disso. Que essa previdência que tem essa natureza de ser uma previdência capitalizada, ou seja, quem faz todo o esforço contributivo sou eu. Eu não dependo do Estado, não dependo de um outro trabalhando para pagar o meu benefício, como é o caso do INSS, que utiliza um sistema de repartição, que é o nome do sistema de financiamento que é utilizado pelo INSS. Então, o que eu convido as pessoas que estão aqui conosco é conhecer um pouco mais sobre a Previdência Privada, que é algo, além de apaixonante para nós, que somos técnicos da Previdência Privada, mas algo extremamente importante para o planejamento financeiro e sucessório das pessoas no nosso país. Além de ser, talvez, o maior veículo de investimento a longo prazo de uma nação. Então, se a gente pega nações evoluídas, nações desenvolvidas como a Holanda, Reino Unido, etc., a poupança previdenciária ultrapassa 100% do PIB. Isso, inclusive, auxilia o próprio país nos seus investimentos de infraestrutura, no financiamento da dívida pública, financiamento da dívida privada, por ser um método de investimento, um veículo de investimento institucional e de longo prazo. Então, é uma linha, um ciclo virtuoso que beneficia a todos e vai gerando riqueza por todos os caminhos também. Então, fico à disposição, doutor Cota, agradeço mais uma vez o convite, para que as pessoas possam realmente cada vez mais conhecer a previdência privada e saber utilizar a previdência privada como um veículo, um instrumento de qualidade de vida e de planejamento financeiro. Agradecemos ao Eduardo Lamers pelas suas contribuições ao episódio e também ao nosso patrocinador, a ABRAP, Associação Brasileira de Previdência Complementar, e aos apoiadores da iniciativa Capital Prev, FUCAP e Agência de Comunicação Plus Interativa. Sugerimos a você que está nos vendo ou ouvindo que acesse nosso site previtaon.com.br e também nossas redes sociais nas plataformas digitais. O assunto do próximo episódio será o acompanhamento do plano de previdência. Quem conversará com o Cota sobre o assunto será Glauco Milhomem Baltar, que sabe tudo de tecnologia da informação. Ele é instrutor, palestrante e diretor de TI e operações da Quanta Previdência. Glauco também possui MBA em Gestão Executiva de Fundos de Pensão, em Governança de TI e Tecnologia para Gestão de Negócios. Até lá!